Ô, Léo, tá no ponto aí. Vamos colocar então o doutor Alexandre, que ele queria te mandar uma pergunta. Oi, Carol, tudo bem? A gente não se conhece. Meu nome é Alexandre, eu sou neurologista. E quando eu vi que você ia participar do Inteligência, eu mandei uma mensagem para o Vilela e perguntei se ele podia passar uma mensagem minha para você. Eu gostaria muito que, se você não se importasse, você compartilhasse um pouquinho da sua história. Como médico mesmo, eu gostaria muito de ouvir de você como que foi a sua jornada para você chegar nesse diagnóstico de neuralgia do trigêmeo. Eu dei uma olhadinha no seu canal e eu vi que você tem várias características atípicas da neuralgia e imagino que isso deve ter atrasado muito o seu diagnóstico, né? Normalmente as pessoas que têm neuralgia, apesar das crises serem muito intensas, elas não têm dor o tempo todo. E pelo que eu vi nos seus vídeos, você tem dor contínua. Normalmente as pessoas que têm neuralgia não costumam ter queda de pálpebra, inchaços no rosto. Essas características a gente entende muitas vezes que elas são sinais de alarme, né? Elas são indicativos, inclusive, da gente investigar outros tipos de dores de cabeça. E isso provavelmente, estou aqui imaginando, né? Deve ter atrasado bastante o seu diagnóstico. E eu fiquei muito curioso mesmo em saber como que os seus médicos fizeram para você, para fechar esse diagnóstico com essas características um pouco mais atípicas e começar a ter uma proposta mesmo de tratamento para você. Como que foi essa jornada? Se você puder compartilhar isso, eu ia ficar muito feliz, eu gostaria muito de te ouvir, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar muitas pessoas que sofrem não só de neuralgia, como de várias outras dores de cabeça, como você falar em salvas, ou mesmo as mais comuns, como enxaqueca, já que as dores de cabeça elas são um conjunto de doenças ainda muito negligenciado. As pessoas ainda acham que é bobagem, não valorizam, acham que a dor é pequena, é só mais uma dorzinha, né? E quando a gente ainda fala de dores de cabeça um pouco mais raras, né, como a neuralgia, as salvas, enfim, isso é ainda pior porque a maioria das pessoas nem ouviu falar e nem sabe o que são essas doenças. Se você puder, então, trazer um pouquinho dessa história, eu ficaria muito feliz de te ouvir. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Carol, você já falou um pouco sobre isso? Quer completar com alguma coisa? Complementar? Sim, olha, por ser uma questão muito incomum no meu caso, principalmente por ser bilateral, foi muito difícil chegar ao diagnóstico. Foi muito complicado, não acreditavam que eu tinha a doença. Eu passei em 27 neurologistas para conseguir meu diagnóstico, e o que a maioria deles falavam era ou era uma dor de cabeça por estresse, ou era uma enxaqueca, porque no meu caso era bilateral. Então, desacreditavam que seria a neuralgia do trigêmeo, e também pelo fato de eu ser muito nova. Eu comecei a ter as dores com 16 anos. E a neuralgia do trigêmeo é mais comum em pessoas mais velhas, a partir de 50 anos. Mas isso não exclui a possibilidade de uma pessoa nova ter a doença. Só que foi motivo de exclusão durante muito tempo por muitos médicos, no meu caso. Chegaram a cogitar também a cefaleia em salvas, né, para mim durante bastante tempo, mas a cefaleia em salvas, o tratamento é muito mais fácil, com oxigênio mesmo a gente consegue manipular. E no meu caso não adiantava, muito pelo contrário, quando eu recebi oxigênio, aquele catéter que a gente coloca aqui no nariz, ele mandava, né, o oxigênio lá para dentro, o oxigênio geladinho, me desencadeava muito mais dor, me desencadeia muito mais dor por ser um ventinho. Então, foi muito difícil meu diagnóstico, eu demorei muito para conseguir, principalmente pelo fato de ser bilateral e ter algumas coisas em comuns, como essa dor basal que eu tenho também. Entendi. Quer completar alguma coisa? Não, é muito infrequente o caso da Carol. Eu até conversei com ela, né, Carol? A gente conversou a respeito de diagnósticos diferenciais também, né? Que existem outras dores, né, que não são neuralgia trigêmeo. Não quer dizer que a dor seja diferente da neuralgia trigêmeo. Quer dizer que as características que acompanham aquela dor, né, a intensidade, ela pode ser igual, similar, né, ou
é pior, não, né? Não quer dizer a característica da dor, mas sim as coisas que acompanham, né, o quadro dela. A bilateralidade é muito raro, tá? É muito raro. Pessoalmente, é o primeiro caso de neuralgia trigemial, né? Se realmente esse é o diagnóstico. É porque ainda pessoalmente me resta dúvida, sabe? Mas não quanto à dor dela, mas sim ao diagnóstico de certeza se neuralgia trigêmea ou uma neuropatia do trigêmeo, Tá. que é diferente, tá? Muda um pouco. A característica da dor, no caso dela, é muito intensa, tem essa dor basal, ela tem bilateralmente essa dor, né? Então, existe, no meu conceito, essa possibilidade. E a dor como ela mesma comenta, é uma dor insuportável, né? Ela convive no dia a dia dela há 11 anos com essa dor. Não quero nem imaginar, né, Carol? O desafio que é diariamente para você passar por isso. Então, não quer dizer que existindo a tipicidade não seja, tá? Mas a gente tem que sim considerar outros diagnósticos possíveis, né? Frente a sintomas como os que ela apresenta, né? Diferentes daqueles que são comumente vistos no consultório por nós, a gente tem sim que levanta-se uma bandeira vermelha, a gente tem que procurar coisas diferentes, né? Um quadro atípico me obriga a pensar também em doenças mais ativas, mais raras, né? A neuropatia, que é mais rara, né, mais infrequente, onde existe já outros mecanismos de fisiopatológicos, né? Pode haver disfunção de um núcleo desse que está na medula cervical alta, chama núcleo trigêmeo espial. Existe às vezes uma disfunção desse núcleo e isso explicaria, por exemplo, a bilateralidade, pode acontecer, tá? Existem infecções, existem doenças autoimunes, tudo isso são doenças que podem causar dores de aspecto similar, mas com atipicidade. Entendi. Entendeu? Não exclui que elas, ou seja, o diagnóstico, a gente não exclui a neuralgia trigêmea, mas nos faz cogitar outras hipóteses, né? Devido justamente à tipicidade do quadro dela, né? E há tantos anos, tanta refratariedade, é muito difícil o controle da dor dela. Ela mesma mencionou há quantos anos que ela não ficava livre de dor totalmente, né? O que é muito raro, né? E para ela tem sido uma jornada difícil, né? Imagino, né, Carol? Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz para chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber para conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa para começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.